O Jornal do Meio-Dia está de volta e a tensão entre o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, e parte dos vereadores tem se intensificado. Recentemente, o gestor e o vereador Daniel Monteiro protagonizaram um embate durante uma reunião motivado pelo reajuste do IPTU e também do Imposto sobre Serviços, o ISS. O clima se acirrou ainda mais depois que Abílio afirmou que a oposição ainda precisa, entre aspas, trabalhar muito para alcançar o seu patamar como legislador. Bom, e é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o vereador por Cuiabá, Daniel Monteiro, do Republicanos. Boa tarde, vereadores. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a toda a nossa audiência. Vereador, então, daqui para frente o senhor vai ter que trabalhar muito, hein? Vai precisar trabalhar muito. É porque pela minha avaliação... Ou o senhor não vai aceitar a sugestão do prefeito? É porque assim, ser o Abílio do Abílio não é um desejo meu. Como eu disse esses dias até aqui no Tribuna, eu teria que, primeiro, ser caçado, segundo, filmar a cara de todo mundo e terceiro, acordar médico que está descansando durante o horário de repouso nos hospitais e nas UPAs. Eu não posso dar essa vergonha para minha família, então eu não quero ser o Abílio do Abílio, prefiro ser o Daniel. Vereador, além dessa questão, dessas comparações, existe até uma comparação de uma fala do próprio prefeito que... inclusive é uma das bandeiras da direita que ser contra o aumento de impostos, certo? Durante a campanha ele pregou isso de forma veemente, mas na prática agora, depois que assumiu a gestão, ele acabou, de forma prática, aumentando dois impostos consideráveis, IPTU e ISS. É uma contradição grave do gestor? Ele agiu corretamente na sua visão? É uma contradição gravíssima, porque a gente tem que se prender e se filiar aquilo que a gente promete na campanha eleitoral. Inclusive eu advogo, Camila, uma mudança, uma reforma política no Brasil, na qual todos os programas políticos tenham que ser protocolados nos respectivos tribunais regionais eleitorais e, na sequência, no mandato, se eles não cumprirem com 3 ou 4 itens programáticos do seu programa de governo, ele possa ser cassado numa espécie de recall, porque não é mais possível, a população está perdendo a fé na política. A cada 4 anos vem um, promete que vai resolver todos os problemas do mundo, porque ele é honesto, todo mundo é ladrão, deixa que eu chuto, eu sou melhor do que os outros, chega lá e faz tudo diferente. É por isso que a população está perdendo a fé na política. E outro ponto importante, assim, que a gente precisa muito salientar aqui. Quando ele promete na campanha, ele quis teoricamente explicar o que é curva de Laffer, mas ele não consegue. Curva de Laffer é um conceito que diz que quando você amplia muito um imposto, seja por alíquota ou seja por base de cálculo, você diminui a arrecadação, porque você desestimula determinado setor econômico. Isso é um conceito simples que ele não deu conta de falar, mas eu estou explicando aqui para o senhor prefeito. Aí o que acontece? Ele quer sofismar a questão. Quando eu pergunto para ele objetivamente, eu aproveito aqui o espaço de vocês para reiterar. Por que o senhor prometeu que não ia aumentar o imposto e aumentou? É simples, não tenta tangenciar a conversa. Responde isso objetivamente. Porque ele fala, ele tenta sofismar e tangenciar a pergunta falando o quê? Não, eu não aumentei a alíquota. A palavra alíquota nunca saiu da minha boca. Porque tem 2 jeitos de aumentar imposto. Seja pela alíquota, ou seja, do 0,04% do valor do imóvel, eu cobro 0,08%. Não foi isso que ele fez, é verdade. Mas ele aumentou o valor do imóvel, atualizando a planta genérica. Então, ao invés de eu cobrar 0,04% de 300 mil, que é o valor do apartamento até ano passado, ele atualizou para 15 mil, para 500 mil. Então, 0,04% de 500 mil é mais do que esse valor de 300. Ou seja, ele aumentou o imposto. Não tem discussão. Em abril, quando chegar o carnê do IPTU, eu peço que você aí da audiência, Lúcio, Camila, façam um exercício. Peguem o carnê do IPTU e comparem com o do ano passado. É simples assim. Ou eu estou falando a verdade ou ele está falando a verdade, mas no caso sou eu. Vereador, esse é exatamente o argumento da prefeitura. Claro. O prefeito Abílio Brunini falou, olha, não teve aumento de imposto. O que teve foi revisão da planta genérica de valores. Aí o senhor disse aí o seguinte, olha, o prefeito aumentou o valor do imóvel. Mas foi o prefeito que aumentou o valor do imóvel? Foi. Ou foi o mercado que Não, ele que reconheceu deu uma o aumento. resposta? Ele reconheceu o aumento, mas isso implica em aumento de imposto. E ele falou que ele não ia aumentar imposto. Mas havia uma defasagem que seria necessária essa atualização? A maneira como foi feita foi a mais adequada? Não, a maneira que foi feita foi um absurdo, porque foi no dia 19 de dezembro, o último dia da Câmara, às 19 horas, na calada da noite, quando a imprensa já não estava mais acompanhando, quando nós
da sociedade civil, eu me incluo, porque antes de ser vereador eu sou população, não estávamos mais prestando atenção na política, a gente já estava cuidando de fazer a ceia de Natal, a gente já estava cuidando de programar nossa viagem de fim de ano. Por que não fez isso antes, discutindo com a sociedade civil? E principalmente, por que fazer em regime de urgência? Por que um projeto dessa natureza tramitar tão rapidamente na casa? Uma tramitação de um dia para um projeto que vai cair no bolso da população cuiabana. E outra, não sou eu que prometi que não ia aumentar imposto na campanha, não, foi ele que prometeu. Agora, objetivamente, havia uma defasagem, quando o ex-prefeito Emanuel Pinheiro foi fazer, ele desceu o cacete e caiu no Tribunal de Justiça. Agora, ele pode fazer? Não dá mais para ficar apontando o dedo para o outro e fazer exatamente. O Eduardo Botelho falou isso aqui essa semana. O senhor falou em justiça. Daniel Monteiro avalia a possibilidade de recorrer à justiça contra esse valor do IPTU? Eu não tenho legitimidade ativa para propor uma ação direta de inconstitucionalidade, porque eu não sou presidente Seu do partido. Seu partido tem? Não tem legitimidade, mas eu não vejo interesse no partido em fazer. Acho que a disputa política tem que ficar dentro do parlamento. Eu acho que uma prática que fez com que o Supremo Tribunal Federal invadisse atribuições de outros poderes foi justamente os partidos que perdiam no Congresso Nacional levar as disputas para o Supremo. Eu acho que hoje a gente reclamar do Supremo por estar exercendo aquilo que a gente chama em direito conceitualmente de ativismo judicial, extrapolando as suas atribuições, deriva justamente de falhas no Congresso Nacional, que quando perdiam votações iam para o Supremo porque não aceitavam o resultado do parlamento. A gente perdeu fazer o quê? Vereador, além dessa questão do aumento, na prática, né, foi o aumento de impostos, ou seja, a população quem vai pagar mais, também somos nós quem vai pagar o que tem sido chamado de pacotão de fim de ano que foi aprovado pela Câmara. Isso tem trazido um desgaste, certo? E aí verbas extras, aumento do número de assessores, enfim, a população está descontente, com certeza. E aí, eu sei que estava previsto em lei, mas será que essa realidade nunca vai mudar? As respectivas, os parlamentares nunca vão cortar na própria carne, sempre os privilégios serão aumentados cada vez mais? E um pacotão de fim de ano, como a Camila citou, também no apagar das luzes. Exato. Tudo no de mesmo 2025, dia. não é? Tudo no mesmo dia, isso é uma prática muito negativa, eu não canso de falar. E outra, eu não sou demagogo que fala que eu sou contra tudo e contra todos. É uma prática muito negativa, a gente tem que começar a encarar as questões que são impopulares. Se eu tenho uma vinculação constitucional de um valor que precisa ser usado no parlamento e eu tenho o direito de utilizá-lo, a gente pode discutir antes, fazendo uma ampla e fraterna discussão com todos os agentes da cidade, com todos os agentes da imprensa, da sociedade civil. Esse pacotão também não foi discutido com a sociedade. Esse é o ponto, é isso que eu estou falando. E aí o seguinte, foi votado junto. A outra pergunta foi votado junto. Vai caber, vereador, 20 assessores dentro do gabinete de cada parlamentar lá na Câmara? Não cabe, mas o ponto não pode ser esse, porque em qualquer parlamento do mundo, você não tem espaço físico, seja no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, no Supremo Tribunal Federal ou aqui, porque a regra, a ideia, a intenção de ter assessores parlamentares é que eles cubram a cidade. Eu não preciso de gente dentro da minha sala, eu preciso de gente que me ajude a entender melhor o que está acontecendo dentro do Mas 20 não é muita coisa? Porque nós temos um perímetro urbano maior do que o de Paris. Cuiabá é gigantesco do ponto de vista de perímetro urbano. Não para de fazer puxadinho e vai ampliar agora também de novo, provavelmente no Sucuri, no Parque Cuiabá. O ponto central você precisa de assessores, não funcionário fantasma, não cabo eleitoral dentro do gabinete. Se você olhar no meu gabinete, a maioria é jovem e nunca disputou uma eleição. Meu gabinete é técnico. E as pessoas são utilizadas ali dentro da lógica territorialista do gabinete para entender, por exemplo, a região sul, que é uma região que eu não frequento, não treino na região sul, não moro na região sul, não vou no hospital na região sul, mas eu tenho muitos assessores que são da região sul e me trazem as informações. Agora, 20 assessores, vocês querem saber a minha opinião objetiva? Eu acho que é muito. Tanto que no meu gabinete tem 13, eu não uso os 20, eu acho muito. O senhor tem 13? Tenho 13. Tenho 13 assessores, isso tem jurídico, tem quem escreve projeto de lei, tem assessor de imprensa e tal. Eu não sou esses que vou falar que eu sou contra tudo e contra todos. Agora, eu também acho muito 20. Agora, o espaço físico não pode ser o critério tem que ser o duodécimo. É justo que os parlamentos do Brasil inteiro tenham essa proporção de investimentos, inclusive para emendas. Eu acho que o governador Mauro Mendes até foi muito feliz esses dias. Você chega, o fenômeno que aconteceu no governo federal, tem mais dinheiro para emenda para deputado e senador do que para o presidente da República investir. Isso desceu para a Assembleia Legislativa. As assembleias do país inteiro estão com valores astronômicos de emenda. Agora os parlamentos municipais. Eu, para falar a verdade, acho que eu não gosto nem da ideia de ter emenda. Eu sou contra a emenda. Executivo tem que executar o orçamento, a gente tem que fazer lei e fiscalizar o poder executivo. Essa é a minha opinião bem clara.
Vereador, uma pergunta em relação à educação. O senhor faz parte, né, da comissão, certo? E ano passado testemunhamos algo lamentável, que foi o atraso do início do ano letivo. Esse ano ainda há algum risco? Como anda a educação em Cuiabá? Não vejo nenhum risco para isso, inclusive eu preciso ser honesto intelectualmente de dizer que foi uma das raras pastas em que o prefeito Abílio Burnini acertou na escolha do secretário, a despeito dele atrapalhar um pouco na gestão, né, do secretário Amaury, como ele faz com todos os secretários. O secretário, pela sua competência, conseguiu melhorar os indicadores de alfabetização na idade certa no ano passado. A previsão é de que Cuiabá tenha um aumento no seu índice de 5,8 para 6. Isso vai implicar também no aumento na posição do ranking de Cuiabá. Então, assim, do ponto de vista pedagógico, apesar da infraestrutura estar horrível das escolas por falta de organização financeira da prefeitura, você também tem ali os aspectos positivos no pedagógico. Não vejo risco de atrasar as aulas. O secretário é muito dinâmico, a semana pedagógica também vai acontecer. Na comissão de educação, acho que até posso ter sido mal interpretado, o vereador Michel Alencar, o vereador Mauro Nadaf, que a gente falou que a gente estava extremamente preocupado, porque no ano passado foi a primeira vez em 15, 20 anos que Cuiabá não teve semana pedagógica por irresponsabilidade do prefeito e da ex-secretária, que era a Solange. Mas agora a preocupação redobrada, se Deus quiser, vai ser desmotivada, porque o secretário Amaury vai fazer tudo certo, como eu acredito que ele vai fazer. Vereador, para encerrar aqui, vamos aí a uma informação de bastidores. Daniel Monteiro poderá, no mês de abril, deixar a Câmara de Cuiabá para assumir a vaga que já foi ocupada pelo Amaury Monge lá no governo do Estado? Procede isso ou não? Veja, eu vi hoje até por um post no Instagram de uma página que eu respeito bastante, mas eu realmente não tenho nenhuma informação em relação a isso. Tenho que dizer que eu estou pronto para cumprir meu mandato como vereador, tanto que tendo reais chances de me eleger para deputado federal ou deputado estadual, disse que não serei candidato, porque fui eleito vereador. Tanto que eu recusei o convite do prefeito Abílio no ano passado para ser secretário, porque eu queria cumprir meu mandato. Mas eu não posso ser demagogo, um convite dessa magnitude para... Vamos falar sério aqui, a Prefeitura de Cuiabá tem um orçamento de 5 bilhões, a SEDUC tem um orçamento de 7 bi, quase 8 bi. Então é uma responsabilidade que qualquer homem público, mulher pública quer ter. O senhor aceitaria, então? Se for convidado? Isso, assim, o senhor Taviano Pivetta assumiu o governo no lugar de Mauro Mendes? É porque teria que conversar, saber, né? Enfim, é o mas, cargo assim, de titular da pasta, secretário de Educação? Pelo que o Lúcio está falando, é isso? Pelo que eu estou escutando, o Lúcio seria. Mas assim, é um orçamento muito grande, impactaria na vida de 33 mil estudantes, ou melhor, 330 mil estudantes e 30 mil servidores. É uma responsabilidade que todo homem público, realizador, quer ter. Eu não posso ser demagogo, seria uma honra gigantesca, mas eu só penso em cumprir meu mandato. Por enquanto, eu estou muito feliz como vereador e não sou candidato a nada nesse ano. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Camille. E parabéns pela sua honestidade em reconhecer que aquele pênalti ontem não existiu. Falando agora de futebol. Enfim, obrigada. Não, mas é corintiano, tá? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Bom, e nós vamos